A Europa é um continente que engloba aproximadamente 50 países. Desses, a maioria são países constitucionais, apresentando também algumas monarquias constitucionais, como o Reino Unido, a Noruega, a Suécia, a Espanha, Países Baixos, como a gente pode observar aqui no mapa. Como todo continente, a Europa apresenta diferentes políticas, diversas políticas, tem uma diversidade política muito grande, tanto política, econômica e também étnica. Podemos então dividir a Europa em regiões, segundo sua distribuição no espaço e de acordo com suas características econômicas. Então aqui nós vamos fazer uma divisão, mais uma divisão econômica, né? Na nossa Europa, vamos ver em seguida aqui no mapa, né? Europa Ocidental. Essa Europa Ocidental a gente pode também chamar de Europa do Oeste, né? Abrange todos esses países aqui banhados pelo Oceano Atlântico, né? O Reino Unido, a Irlanda, a França e os países que se ligam aqui também ao Atlântico, né? Através do Mar do Norte, por exemplo, os Países Baixos, a Bélgica, a Alemanha, todos esses países marcados aqui são países da Europa Ocidental, que faz parte da Europa do Oeste, né? Mais para o lado do Oeste. E outros que não têm saída para o mar também fazem parte dessa região aí, devido à sua localização espacial, né? Por exemplo, a Áustria, a Suíça, o Luxemburgo, Liechtenstein, é a região mais desenvolvida da Europa. Então, aqui podemos ter um exemplo bem claro aqui de todos esses países considerados países de primeiro mundo, países bem desenvolvidos. Podemos dizer que a parte mais desenvolvida economicamente é a parte oeste da Europa, né? Ou a Europa Ocidental, ok? Muito bem, então aqui no mapa a gente pode acompanhar todo isso. É a Europa Setentrional ou Europa do Norte, né? Engloba a Península Escandinava, da Noruega, a Suécia, além de Finlândia, Islândia e a Península da Jutlândia, na Dinamarca. Também fazem parte dessa região os países bálticos, a Estônia, a Letônia. Também temos aí a Lituânia. É a região mais fria da Europa, né? Devido à localização geográfica, aí, a parte norte da Europa, a parte norte, a parte mais próxima ao polo, né? Ou quanto mais nos distanciamos da linha do Equador, mais frio vai ficando o clima. Então a gente pode dizer que esses países da parte norte da Europa são países mais frios, né? Países com temperaturas aí congelantes, né? Temperaturas abaixo de zero. Aí nós temos outras divisões aqui. Podemos também citar aqui a Europa Oriental ou Europa ou Leste Europeu, né, que é o outro lado oposto do Oeste, que engloba os países socialistas europeus, né, as repúblicas que constituíram a antiga União das Repúblicas Soviéticas. Aí a gente pode puxar toda essa história, lá no final da Guerra Fria, se desmancha toda a União Soviética, né, os Estados Unidos assumem a ponta econômica e esses países menores que a Rússia tomava conta, esses países menores que faziam parte dessa União Soviética, acabaram entrando para a Europa, fazendo parte da Europa e se tornaram países como países republicanos, né, países de república. Temos aqui também a Europa Meridional, a Europa Mediterrânea, né? Essa Europa desses países que se encontram mais ao sul da Europa, do continente europeu, que a gente pode observar no mapa também, né? Que corresponde aos países situados no sul da Europa e em sua maioria banhado pelo mar Mediterrâneo, né? Podemos observar aqui o mar Mediterrâneo também banhando o sul da Europa, países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia. O continente europeu apresenta uma grande diversidade étnica e cultural, né? Também a parte mais antiga no sentido de desenvolvimento tecnológico, né? As diferenciações étnicas e culturais são uma das principais causas de conflitos. Os países, não só os países europeus, mas em todo o mundo, né? Obviamente, a intensidade e a colocação desses conflitos na sociedade estará presa ao conjunto de
etnias que estão envolvidas no conflito, e também em regiões, né, regiões próprias de conflito, ali é muito próximo ao Oriente Médio, então tem toda essa problemática aí que envolve essa parte sul da Europa. Atualmente as questões econômicas aí superam as questões políticas e culturais.